Você sabe o impacto que a suplementação adequada pode ter no desempenho esportivo? Hoje, em Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez, vamos conhecer a história real de um atleta inspirador e como a suplementação e a nutrição mudaram o seu desempenho. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nossa entrevistada de hoje é uma grande referência na área. A nutricionista Vanderly Marchiori é especialista em nutrição clínica funcional, especialista em fitoterapia integrativa, atende em consultório privado, é professora convidada de hospitais e de várias universidades no curso de graduação e pós-graduação em nutrição, autora e colaboradora de diversos livros de nutrição, é consultora em desenvolvimento de produtos e de análises técnicas e pareceres técnicos de alimentos, suplementos e fitomedicamentos, fundadora e vice-presidente da Associação Brasileira de Nutrição e Saúde Mental e conselheira e fundadora da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva. Vanderly, que prazer te receber novamente no programa. Para mim é um prazer. Você sabe que é sempre muito gratificante participar dessa ação tão bacana com vocês. E a gente agradece imensamente porque é muito gostoso aprender com a sua experiência, conhecer mais, dessas experiências bem-sucedidas que você tem, do tanto de exemplos que você tem de como a nutrição e a suplementação, elas conseguem otimizar o desempenho dos atletas. E hoje, em particular, a gente vai conhecer um pouquinho mais de um desses exemplos, porque eu acho que histórias como a do Anderson, elas merecem ser contadas porque podem inspirar outras pessoas. Então, vamos começar? Conta um pouquinho pra gente dessa trajetória no esporte do Anderson. Então, eu vou contextualizar um pouquinho. Eu sou nutricionista há 36 anos, então eu acho que isso tem um peso aí nas minhas histórias, porque a maioria das pessoas que vão nos ver e ouvir, elas têm isso de idade, enquanto eu tenho isso de jornada dentro da nutrição. E que para mim é um orgulho, porque quando eu me formei, a gente não fazia consultório. Na realidade, Tânia Rodrigues e eu começamos com um consultório particular. A Nina da Costa Correia já fazia um trabalho ambulatorial dentro do Hospital das Clínicas e com o doutor Halpern, o doutor Alfredo Halpern, que foi foi um médico que abriu as portas para o nutricionista fazer consultório na realidade. E aí, dentro dessa nossa jornada, a gente foi capacitando as pessoas também para fazer, os nossos colegas para fazer. E dentro deste universo apareceu o Anderson num programa de TV que eu fiz na TV Bandeirantes, com um apresentador chamado Carlos Fernando. Ele entrevistou o Anderson e a equipe do Grêmio Barueri, porque eles haviam ganhado mais uma vez a prova. E o Carlos Fernando, Cacá Fernando, que o nome dele é Cacá Fernando, ele me disse assim: doutora, você não quer atender os meninos, os dois campeões? Eu falei: atendo. Aí ele olhou para mim e ele fez assim: mas eles não têm verba para nada. Eu falei: mas tá do jeito que eu gosto. Eu falei: vamos lá. E aí eu comecei a cuidar de Anderson. Quem é Anderson Telles? Anderson Telles, ele hoje é recordista brasileiro e sul-americano nas categorias de 800 metros, 1.500 metros e MR35. Eu acho que esse é o nome da prova, que ele venceu na Finlândia no ano passado. No ano passado ele foi para o Mundial e ele ficou em quinto lugar
em 1.500 metros, mas é um tipo de corrida um pouquinho diferente. Mas ele é um sucesso, ele é um garoto que começou no basquetebol, porque quando vocês virem a foto dele, vocês vão ver que ele é muito alto, então ele começou no basquete, ele foi categoria de base de basquete, só que ele sofreu um atropelamento, e aí ele não podia mais continuar a jornada dentro do basquete, como ele já vinha fazendo atletismo para fortalecimento e melhora de desempenho dentro do basquete, ele se dedicou ao atletismo e foi muito bem sucedido. Ai, que ótimo. Ó, só de escutar essa parte já é extremamente enriquecedor, né? E aí, assim, você contou um pouquinho dessa trajetória, 36 anos, caramba, de profissão, é muita coisa mesmo. E de você ter pego ele quase que desde os primórdios da carreira dele, né? Então, tem quanto tempo já que você acompanha o Anderson? Que pergunta mais capciosa, eu acho que eu não pensei nisso. Mas eu acho que tem aí uns 15 anos, eu acredito. Hoje ele tem mais de 250 pódios. Uau! Ele tem mais de 250 pódios. E você percebeu, assim, dessa história toda, de quando você começou a acompanhar versus o antes, qual foi o momento de virada de chave no desempenho do Anderson? Porque claramente ele sempre teve um bom desempenho, mas ao longo do seu acompanhamento, teve aquele momento em que, assim, se destacou com relação a um aumento significativo de desempenho? Teve sim, né? Na realidade, existe uma jornada, a jornada do Anderson, como da maioria dos rapazes e meninas do atletismo, não é uma jornada fácil. O atletismo não conta com apoio real de nenhuma entidade governamental, né? Por exemplo, eles ficaram sem muitos, durante acho que uns 3 anos, ou até um pouquinho mais, sem pista para treino, e a única pista para treino que eles tinham era exatamente essa em Barueri. Eles ficaram sem porque precisava fazer manutenção, enfim, precisava refazer. Acabou de ser inaugurada, é uma pista maravilhosa, é um complexo maravilhoso, mas assim, o acesso ao treino já era difícil. E essa garotada, porque eles começam muito garotinhos, eles enfrentam desafios que é manter escola, muitas vezes a necessidade de sair para trabalhar e compor a renda familiar, porque são famílias que elas dependem também dos filhos para compor a renda familiar e também se dedicar aos treinos. Essa jornada complicada faz um campeão com muito mais tenacidade, eu usaria. E no Anderson não foi diferente. Teve uma época muito mais difícil, em que o acesso ao alimento, às refeições completas, era muito complicado. Ele estava morando num clube e a refeição principal de almoço nós tínhamos com mais facilidade, mas o jantar era muito complexo, porque não tinha nada funcionando. E aí fazer o ajuste era muito difícil. A virada de chave aconteceu realmente quando ele conseguiu melhorar, e com o tempo, né, ele conseguiu melhorar a condição socioeconômica e também, obviamente, né, por mais que melhorasse, o acesso a toda a suplementação necessária não cabia no orçamento dele. E houve muita negociação, né? Antes eu oferecia para ele os suplementos que eu ganhava de amostra, então ele vivia das amostras que eu tinha, mas a partir do momento que a gente conseguiu o apoio, e que eu agradeço muito o apoio da Performance, mas a hora que nós conseguimos ajustar toda a suplementação dele, o avião que ele começou a voar cada vez mais alto. E a gente sabia que era uma questão somente de ajuste de nutrientes para que isso acontecesse. Ele tem um treinador que era maravilhoso, ele é um rapaz extremamente focado, então os treinos eram excepcionais, ele tinha marcas muito boas, mas a parte nutricional sempre tinha uma fragilidade que era por conta de acesso real.
Nossa, fantástico. Então, assim, claramente você percebe que a virada de chave, né, o papel fundamental que teve do ajuste de nutrição, do ajuste de suplementação nesse desempenho dele. E conta um pouquinho, daí um insight pra gente de como que é, então, essa alimentação, como é que é a suplementação que você trabalha com Anderson? A alimentação dele sempre é baseada em muita fruta, verdura e legume. Nós temos isso com uma facilidade. Ele aprendeu a comer, porque ao longo da nossa jornada ele também foi aprendendo a diversificar a alimentação. Ele era um garoto que comia pouca variedade, como a maioria dos garotos e garotas da idade, né, quando a gente começou. E ele comia mais arroz, feijão e ovo ou bife, que era o que ele mais gostava. Ao longo do tempo, a gente melhorou muito isso, ele já sabe da importância dos vegetais, então a alimentação dele está bem organizadinha. Pão com ovo, café com leite, fruta, um prato com bastante vegetal, bastante arroz e feijão, porque ele precisa de bastante também, né? E uma quantidade de proteína ajustada ao longo do dia inteiro e distribuída entre a época de treino, e como ele também dá aulas de atividade física, a gente também faz essa distribuição. Na parte de suplementação, como qualquer pessoa que faz mesmo atividade física, ele faz uso de módulo proteico, então ele usa whey protein, ele usa magnésio, nós entramos com ômega para redução de lesões, né, de probabilidade de lesões, então ele tem o ômega ali como um excelente anti-inflamatório. Uma das chavinhas também virou quando a gente introduziu o The Clash no pré-treino, para ele fez muito bem, e o pós-treino, o Recover, é sensacional. E aí a gente foi ajustando as doses, porque ele responde muito bem à suplementação. E ele tem um filtro muito fino. Além disso, eu faço como eu faço para todos os meus pacientes, ele usa um polivitamínico, porque faz parte da estratégia, sim, e vitamina D, além do polivitamínico, porque eu acredito que a vitamina D, em torno de 4.000 unidades por dia, ela faz uma grande diferença na imunidade, conforme as publicações mostram, e para o atleta isso é fundamental. Fantástico. E eu acho que assim, é muito legal ver do seu relato, da parte de alimentação, por exemplo, o quanto é uma alimentação comida de verdade, tradicional, claro, com quantidades maiores, porque ele tem um gasto ali significativo comparativo a outras pessoas, mas a base é a mesma, né? Aí entra a suplementação para dar aquela cerejinha de bolo. E aí, pelo que você está contando, então teve aquele momento na vida dele em que ainda não tinha o acesso à suplementação e que até a própria alimentação era um desafio, né, dele conseguir. E depois que foi introduzida, teve uma mudança. Qual foi, assim, em termos práticos, essa mudança que você percebeu? Praticamente, como isso se traduziu em resultado? Ele foi cada vez mais lesionando menos. Então, esse foi o primeiro grande resultado. Ele foi lesionando menos, ele foi saindo das doenças oportunistas também com mais estabilidade para os treinos, mas indiscutivelmente o pace dele, a velocidade dele e a resistência aos treinos aumentou muito. Ou seja, a suplementação fez toda a diferença para que ele tivesse resultados cada vez melhores, uma resiliência muito maior e também uma condição física e mental mais ajustada e adequada a todos os desafios de quem treina para campeonatos como Mundial, Sul-Americano, e todos os internacionais que ele participa. E não só os Fantástico. internacionais, né? Porque ele faz corrida, ele foi o terceiro na corrida da Disney, de 10 quilômetros, e ele só não foi o primeiro porque ele entrou num desvio errado. Ele não entendeu, ele entrou num desvio errado, mesmo desviando,
do caminho, ele chegou em terceiro. Se ele não tivesse se perdido, ele certamente seria o primeiro com muita folga. E a gente sabe que esse desafio da Disney é muito complexo, né? Porque é 5K num dia, 10K no outro e 21 no terceiro. Uhum. Não, fantástico. Assim, são resultados extremamente palpáveis que você colocou, né? E eu acho que os desafios, como você falou, de quem compete, que entram também muito na parte psicológica, você ter algo que te auxilie para o físico estar super bem, de forma que dê conta também de lidar com a parte psicológica com maior facilidade, é um resultado sensacional, fantástico, né? Tanto que se traduz em 250 pods. É isso mesmo. Vanderly, super obrigada, como sempre, por trazer essas experiências maravilhosas. Fiquem aí que já voltamos com a Nutri Responde. Hoje na Nutri Responde, eu queria explorar um pouco o que a gente consegue aprender dessa história do Anderson. Então, levando em consideração toda a experiência dele, o que você daria de dicas para pessoas que querem se inspirar com a história dele para terem resultados melhores e mais rápidos, sem encurtar o caminho deles? Eu acho que o que a gente tira de lição da experiência com o Anderson é o seguinte: o alimento sempre vai ser a base, a nutrição no prato sempre vai ser a base, mas para quem quer vencer provas e virar atleta profissional, sempre vai existir o ajuste fino de nutrientes, e isso a gente faz com a suplementação. O treino é muito importante, o sono é muito importante, a meditação ou a prática religiosa é extremamente importante, mas ajustar nutrientes de maneira muito acurada e precisa é fundamental para que o sucesso chegue antes do previsto. Fantástico, eu assino embaixo. Acho que assim, é muito importante o que você está passando, do quanto alguém que quer aprender com essa experiência, cuide primeiro da base, deixa estabelecer nessa base, tenha o sono, tenha o treino, tenha a alimentação, tenha tudo bem cuidado, e para dar aquele up, né, para deixar a coisa fluindo muito mais rápido, o ajuste de nutrientes, e aí nesse caso, claro, procurar um profissional é fundamental, que vai saber os nutrientes adequados, que nem você fez com o Anderson, né? É isso mesmo. Vanderly, mais uma vez, obrigadíssima. É sempre uma aula, 5 minutos de conversa com você. Parabéns por essa trajetória de 36 anos extremamente especial. Muito obrigada pelo carinho de sempre, pela oportunidade e honra que eu tenho de conversar com vocês. Obrigada por tudo. Eu que agradeço. E agradeço vocês que nos assistem, curtam, compartilhem com muito carinho da Nutri. A gente se vê.